Irmão, já que nós estamos quebrando uma série de ordens de coisas aqui, eu quero saber se nós temos alguma pessoa que nos visita de primeira vez. Gostaria que levantasse a mão. Quem está nos visitando pela primeira vez? A gente pede para levantar, irmãos, mas eu sabia que nós tínhamos aqui uma visitante de 90 anos, que é a minha mãe, que ali está. Eu tenho falado muito sobre ela aqui e hoje nós vamos agradecer a Deus pela sua presença, não é? Louvado seja Deus, porque ela está bem, está aqui entre nós. Os irmãos têm visto o filho Coruja, que sempre fala a respeito dela. E a presença dela aqui, irmãos, eu quero que seja aproveitada por uma palavra que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã. Eu já tenho dito, não é novidade para ninguém, de como que a minha mãe passa os seus dias. Ela tem a sua casinha, ela mora próximo da minha irmã, mas ela cuida da casa dela. Tem 3 meses que ela está aqui em Belo Horizonte, já que está aqui de castigo, porque ela quer voltar para a casa dela, não é isso? É lá que é o lugar dela. Mas lá é um lugar aonde essa anciã do Senhor tem a sede do seu ministério. A minha mãe é uma mulher pobre, é uma mulher que tem como renda, me parece que um salário da aposentadoria, de pensão do meu pai. Ela não tem outra fonte de renda, mas eu não sei aonde que ela arranja tanto dinheiro para comprar tanto folheto, para ajudar tanto missionário. Eu não sei o que é que ela faz, como é que ela consegue. Ela deve estar ali ficando com a orelha vermelha ali, porque ela não gosta que a gente fique falando. Mas eu tenho que dar esse testemunho da vida da minha mãe, porque é um exemplo para cada um de nós. Perseverança da minha família está assentada no comportamento da minha mãe. Ela é esteio das suas irmãs mais novas e é centro de atenção de toda a família, pelo seu comportamento na presença do Senhor. Eu já disse para os irmãos, e ela vai confirmar ali, que às vezes eu pergunto com ela como é que está e tudo mais, e às vezes ela costuma dizer o seguinte, que a gente deveria caminhar de joelhos, não é andar com os pés no chão, não, andar de joelho no chão por tanta coisa maravilhosa que Deus nos faz. Mas ela também costura 4, 5 horas ou mais, mãe. Quantas horas por dia que a senhora costura? Quase o dia todo. Eu ia falar umas tantas horas, mas realmente ela dedica o seu dia a costurar o quê? Não é algo profissional com que ela ganha dinheiro, mas ela coleta, ela ganha, pessoas levam para ela sacos de retalhos, esse retalho, pedacinho de corte de pano, e ela vai cortando, vai partindo e vai juntando, vai costurando, vai formando panos para fazer bermudas, sainhas, blusinhas, calçõezinhos para as crianças pobres que existem na cidade, que ela distribui através de pessoas que estão nas igrejas. Agora mesmo ela está preocupada porque está chegando, acho que o que é que a senhora diz? Semana da Criança? Semana da Criança, e ela tem muita roupinha lá, feita lá para ser distribuída, e ela está presa aqui. Mas aqui ela não ficou à toa não, porque deram para ela muito retalho, ela já pelo menos separou os retalhos que vai levar, dos que não vão levar, já fez um trabalho muito grande com relação a isso. É uma vida dedicada. Alguém diz assim, mas tem tanto velho por aí. Eu posso chamar a senhora de velha, mãe, porque eu sou velho. Não é isso? Porque a senhora é minha mãe, então a senhora é velha. Há uma ideia implantada na cultura nossa de que velho é ferro velho, que velho não serve para nada, de que velho é coisa que está aí não sei para quê. E há pessoas que vivem realmente assim. Há pessoas que não procuram de maneira alguma ver que o que importa é o dia de hoje. Não me interessa a minha idade hoje. O que me interessa é que hoje eu estou vivo. E certamente que hoje eu posso fazer alguma coisa. E se nós oferecermos a nossa vida ao Senhor, certamente que Ele vai fazer com que nós sejamos vivamente, ricamente abençoados, irmãos. Falando sobre velhos, irmãos,
Vou ficar num troca-troca de óculos aqui. Mas falando sobre velhos, quem aqui não é velho, se ficar bonzinho, se cuidar, né, com a graça e a misericórdia de Deus, também vai chegar a ser velho. Às vezes eu brinco com meus filhos, brinco com outras pessoas mais novas e digo para eles o seguinte: vocês vão ter que fazer uma decisão muito importante. É se fica velho ou se não fica velho. Porque ficar velho são dores, são problemas. Ficar velho não é coisa assim muito agradável. E existe outra alternativa. A alternativa a não ficar velho é não ficar velho. É passar, não é? É ir adiante. Mas a palavra de Deus, irmãos, pensa, fala, aponta para coisas diferenciadas. Eu fiz aqui algumas anotações que eu quero ler para os irmãos. Muitas coisas são, às vezes, amaciadas, preparadas pelas outras pessoas, pela imprensa, por aqueles que estão à frente de certos movimentos. E hoje nós conhecemos uma expressão que é chamada de terceira idade. Eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito disso, que se chama normalmente de terceira idade. Eu anotei aqui o seguinte: a expressão terceira idade não é uma expressão bíblica, sendo, portanto, uma criação dos jornalistas ou da mídia, como hoje chamamos a imprensa de modo geral. A expressão terceira idade tem um sentido de final de vida. É isso mesmo, né, irmão? É uma maneira de criar assim um molho, agradar um pouquinho, arrumar uma valorização para o velho. E isso, atrás disso, na verdade, existe muito preconceito. Eu ontem peguei um ônibus com todo o direito meu, de maior de 65 anos de idade, não pagar, fiquei sentadinho lá na frente. E aí tem um quadrozinho lá no ônibus, que é uma figura de uma mulher grávida, tem uma figura, não me lembro agora qual é a outra pessoa, e alguém com uma bengala e a mão aqui, já demonstrando o que as pessoas acham que tem que ser o velho. Se entra no ônibus, às vezes na hora de sair uma pessoa, na fila lá de banco, alguém exercendo o direito, se ele for mais arrumadinho, se ele for mais empinadinho, as pessoas ficam tudo fazendo careta, porque espera-se que o idoso seja um caco velho. Então essa expressão terceira idade é uma maneira de falar do velho, que é velho, como se aquilo tivesse... É algo que a gente tem que lidar com aquilo que existe, porque está aí. Mas, irmãos, não vamos fugir do termo. A Bíblia fala de velho, fala de novo e fala de velho. Tomando a palavra de Deus como referencial, creio que poderemos aceitar que em média a nossa vida duraria 75 anos. Por quê? Porque na palavra está escrito, irmãos, que a vida do homem, ela é 70 anos. E se alguns, por serem mais fortes, mais saudáveis, chegam aos 80 anos, o melhor deles é enfado e canseira. A própria Bíblia coloca as coisas nesses termos. Não resta dúvida que o enfado pode acontecer para aquele que não faz nada. Ou a canseira vem naturalmente porque a musculatura, porque os ossos já não são os mesmos. Mas, apenas ficando aí com o que a palavra de Deus fala, entre 70 e 80, vamos tirar uma média de 75. E se nós concluirmos que 75 seria mais ou menos a idade média das pessoas, isso vai coincidir também com as estatísticas da expectativa de vida das pessoas num determinado lugar, num determinado país. É claro que quanto mais civilizado o país, quanto mais alimentado é o povo, quanto mais bem tratado é o povo, a expectativa de vida aumenta. Mas eu me lembro que quando eu era jovem, a expectativa de vida de um homem, de uma pessoa lá do Nordeste, não chegava aos 40 anos de idade. As pessoas morriam em média assim. Nos tempos bíblicos também muita gente morria, era novo. Nos tempos passados, porque as condições de higiene, as condições de saúde também eram ruins. Mas se nós ficarmos com isso, 75 anos, e falar que é terceira idade, então eu penso que nós poderíamos dizer que a primeira idade seria até os 25,
A segunda idade seria então até os 50, e a terceira idade seria a partir de 50 anos de idade. Eu creio que nós temos pelo menos duas pessoas, eu tenho certeza, que tem mais de 50 anos aqui. Eu e minha mãe, eu tenho certeza. Os outros irmãos, sua aparência é tão bela, tão boa, que eu acho que pouca gente aqui, não é? Brincadeira, né, irmãos? Nesse caso, não vou pedir para levantarem as mãos, não é, irmão? Mas vamos falar um pouco sobre isso. E vamos ver com mais detalhes, alguns versículos que nós colocamos aqui, o que a Bíblia fala a respeito do velho. Vamos deixar de lado essa expressão terceira idade e vamos assumir que a pessoa é velha ou não é velha. E que o velho seria, que seja, depois dos 50 anos de idade, aqueles que já passaram realmente desse ponto. Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia nos diz que, deixa claro para nós que nós não devemos duvidar de que Deus pode nos usar na velhice. Se alguém estiver pensando aí, eu sou velho, eu não posso fazer nada, vai acabar igual uma tia, irmã bem mais nova do que a minha mãe, que já partiu para a eternidade porque perdeu a vontade de viver. Ela mesma chegou a falar com a minha mãe. Ela chegou a dizer para a minha mãe: você tem uma vantagem, que você tem vontade de viver. Aí é que está, talvez, irmãos, a diferença. Gênesis 18, verso 12 diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Ela não precisava, irmãos, ter duvidado que Deus poderia usar. E essa dúvida dela foi uma coisa tremenda e terrível, porque ela não ficou apenas naquele momento duvidando. O anjo do Senhor disse que era para ela não rir, que era para ela acreditar, porque ela ia ter o filho. E a dúvida que ela teve, ela colocou em dúvida a possibilidade de Deus agir na sua vida, e acabou induzindo o seu marido a ter contato, a ter relação com uma egípcia que era sua serva, imaginando o seguinte, que através da sua serva ela poderia então dar o filho que ela não era capaz. Irmão, ela duvidou de Deus e quis ajudar a Deus. Tadinho de Deus, né? Tão fraquinho, precisa da minha ajuda. Irmãos, quando nós atropelamos a vontade de Deus buscando ajudar a Deus, ou então nós não acatamos, não aceitamos as possibilidades que Deus traz para nós, nós cometemos grandes erros. Outra coisa também é o seguinte, irmãos, nós não sabemos o dia da nossa morte. Por que eu achei interessante observar isso? É porque se eu marcar o dia da minha morte, eu limito toda a ação da minha vida. Há muitos anos atrás, bastante aí, 20 anos atrás talvez, um engenheiro conhecido meu, um homem muito inteligente, e não sei exatamente a idade que ele tinha, mas talvez estivesse chegando aos 60, talvez tivesse 59, 60 anos, e ele, todas as suas férias, ele ia para o litoral lá do estado do Rio, onde ele tinha uma casa, e naquela região dos lagos, e dentro dos lagos que existem ali, ele gostava de velejar. Ele tinha um barco da categoria laser, e ele chega para mim dizendo: eu fiz as minhas contas aqui, que eu calculo que eu ainda vou poder ter 8 verões em que eu vou ter condição de velejar. Ele chamava-se Itzel. Eu falei: Itzel, como é que você fala uma coisa dessa, rapaz? Como é que você sabe o dia que você vai morrer? Como é que você sabe que você não vai poder passar muitos anos aí com saúde? E aconteceu o contrário, irmãos. Ele, quando fez 30 anos de casado, ele e a esposa foram passar uns dias lá nessa casa deles, e na volta morreram os dois no acidente de carro, uns 2 anos depois desse fato. Nós não sabemos nem se vamos morrer, ficamos marcando data, baseados em quê? Baseados naquilo que a saúde fala, na opinião dos outros. Meus irmãos, nós não temos nenhum controle sobre o dia da nossa morte. Isso é coisa no futuro. O futuro pode ser daqui a 5 minutos, mas é no futuro. E nós não temos que ficar duvidando de que Deus pode nos usar
agora, do jeito que nós somos, como nós estamos e de que Deus pode nos preservar. Gênesis 27, 2 diz assim: disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Outra coisa, irmãos, é que o servo de Deus morre em paz, já que nós tocamos nesta questão de final de vida. Gênesis 35, 29 diz: velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Não temos que preocupar, irmãos, com o dia da nossa morte, porque o servo de Deus morre em paz. E se o servo de Deus morre em paz, e a própria palavra de Deus diz que ele é recolhido ao seu povo, ou seja, vai para onde estão aqueles que são do seu povo. Nós é o povo de Deus. Nós morrermos hoje, nós morremos amanhã, no momento que nós morremos em Cristo Jesus, nós vamos imediatamente, irmãos, para o paraíso, que é o lugar onde estão todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo em qualquer momento do tempo. Mas, irmãos, os idosos são elementos integrantes do povo de Deus. Então vamos esquecer esse negócio de morte, vamos esquecer essa questão e vamos ver o seguinte, que por ser idoso, uma pessoa não pode ser vista como um elemento estranho dentro da própria igreja e nem dentro da sua própria família. Em Êxodo 10, 9, diz assim: respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Isso é Moisés falando a Faraó. Ele não falou: olha, nós vamos aqui, você deixa eu levar o povo, os mais novos, os velhos podem ficar para você aí. Há quem afirme, há quem diga que a Previdência aqui no Brasil, que os órgãos de governo têm largado os velhos por lado, de que velho é considerado apenas como um número, como estatística, e que custa muito dinheiro. Tem muito disso sim, irmãos, mas nós estamos vendo aqui um exemplo de Moisés falando a respeito do povo de Deus, e ele frisou: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com as nossas crianças. Quer dizer, o povo de Deus é composto de criança, é composto de adulto, de jovens, mas também é composto de velhos. Um dos erros graves que as empresas têm nele incorrido de umas décadas para cá, começam agora a dizer que vão corrigir, mas eu não acredito que corrijam efetivamente, é de achar que os velhos não servem mais para nada e que é preciso o velho dar lugar ao novo. Irmãos, a boa empresa, a boa organização é aquela que tem o equilíbrio das gerações, o equilíbrio das experiências. Há muitos anos atrás, o meu avô, o pai daquela ali, estava começando a preparar uma horta, e ele já era bem velho. Eu tenho inclusive uma fotografia que eu fiz dele naquele momento. A fotografia, ele está com viu que eu ia fotografá-lo, apoiou na enxada que ele estava manipulando, eu tirei esse retrato, mas nessa hora eu tive uma conversa com ele, e me lembro que ele disse o seguinte: se o velho pudesse e o jovem soubesse, não haveria nada que se não fizesse. Uma expressão que ele usou. Então, irmãos, há ainda uma coisa importantíssima para o velho realizar, porque os velhos são o repositório das experiências cristãs dentro de uma igreja. Em 2 Samuel 19:32, lê-se o seguinte: era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. A mãe já deu uma luneta nele, deixou ele 10 anos para trás. Da idade de 80 anos, ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. Esse versículo, irmãos, independente de ele ser rico, mas me chamou a atenção pelo fato de que ele era um velho, mas mesmo assim, ele sustentou o rei.
Isso significa que os velhos também têm ainda a chance e a oportunidade de sustentar a igreja, de sustentar aqueles que estão à frente dos ministérios da igreja. Se não puder sustentar com dinheiro, porque nem todo mundo é como Barzilai, que era muito rico, mas nós podemos sustentar com o nosso apoio, com a nossa palavra, com a nossa oração, com a nossa intercessão, com a nossa experiência, com o nosso conselho. Nós, velhos, podemos muito bem apoiar. Existe uma infinidade de maneiras de fazer esse apoio. Nem sempre velhice também, irmãos, por outro lado, nem sempre velhice é garantia também de sabedoria, não. Em Jó 32, verso 9, está escrito o seguinte: os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Então não é um privilégio, não quer dizer que a cabeça branca às vezes é sinal de velhice mesmo, não quer dizer que seja necessariamente sinal de sabedoria, mas é de se esperar que as pessoas mais velhas, que os velhos sejam sábios. 1 Reis 11:4 diz assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão foi sábio na sua vida quando novo, depois, por causa de toda a má influência das mulheres que ele tinha, por causa da influência dessas mulheres estrangeiras, quando um rei visitava o outro, era comum levar presentes, e entre os presentes, as mulheres que eram consideradas objetos, eram levadas virgens lindas, que eram oferecidas, e eles iam recebendo, iam formando aqueles haréns enormes. E é evidente que essas mulheres que vinham do estrangeiro, é evidente que elas vinham trazendo suas crenças, vinham trazendo os seus hábitos, e isso tudo fez com que Salomão se pervertesse, tivesse um final de vida estranho, um final de vida que não condizia com a vida que ele havia tido anteriormente. Existem também, irmãos, assim como Salomão, velhos insensatos. Em Eclesiastes 4:3 diz assim: melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Também, irmãos, a gente vê que o velho costuma virar um cabeça dura. O velho às vezes não quer se deixar admoestar. Ninguém pode dizer para ele: olha, eu acho que você devia fazer assim, eu não acho que você devia fazer dessa maneira. Mas se nós somos velhos, mas somos sensatos, nós podemos e devemos também aceitar aquilo que os mais jovens, que os mais novos nos trazem, e que nós podemos filtrar pela nossa experiência que são coisas certas e que são coisas boas. Eu tenho tentado, desde a virada do século, mudar um pouquinho o meu modo de comportar lá em casa, e eu costumo brincar dizendo o seguinte, que o meu século foi o século passado. Eu comecei lá em 1938, e que eu estou nesse século de bicão. Esse não é o meu século. Quem vai viver nesse século são os meus filhos. Quem vai viver nesse século, no final desse século, são os meus netos, se o Senhor não chegar bem antes de tudo isso, como a gente espera. Mas, irmãos, nós, velhos, temos que levar em consideração essa palavra: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. A Bíblia diz, irmãos, que as famílias são glória para os idosos. Provérbios 17:6 diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Como que é bom, irmãos, como que é bom uma família toda reunida em torno dos seus velhos. A festa dos 90 anos da minha mãe foi uma bênção, uma coisa maravilhosa. E Deus deu força a ela para aguentar aquele bafafá durante 3 dias. Me disseram, mãe, que depois da festa a senhora dormiu os 2 dias, descansando. Não sei, pode ser brincadeira de alguém. Mas numa festa dessa ordem, a gente sente que verdadeiramente os filhos dos filhos, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, são os netos, e a glória dos filhos são os pais.
Então, irmãos, a nossa família, ela é, na verdade, a glória dos idosos. E os velhos também possuem beleza. Estou olhando para nossos irmãos pelo seguinte, porque em Provérbios 20, 29 diz: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Cãs, irmãos, significa cabelos brancos. Quando meu cabelo começou a ficar branco, irmãos, e já há algum tempo, eu comecei a ficar preocupado, porque na verdade as pessoas olham a pessoa da cabeça branca e acham que já não serve mais para nada. E eu tive um sonho. Uma pessoa estava conversando comigo no sonho. E de repente essa pessoa virou para mim, no sonho, e disse assim: você não tem que pintar o cabelo não. Não tinha nada a ver com o assunto que a pessoa estava falando. E no outro dia, com muita clareza, eu lembrei daquele versículo que diz que a gente não pode mudar o cabelo branco, fazer alguma mudança realmente desse tipo. A palavra de Deus afirma, irmãos, que os cabelos brancos, as cãs, são a beleza dos velhos. E eu creio, né, meu irmão, que nós homens estamos apreciando um pouco mais essa beleza, porque as mulheres pintam mesmo, né? As mulheres pintam de verdade. A velhice, irmão, segundo o Salmo 37, 25, ela traz experiências com Deus. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é uma afirmativa de Davi, velho, e ele, ao lembrar-se de toda a sua vida, ele deu esse testemunho. E certamente que ele também tinha muitas outras coisas a dizer, e provavelmente disse, de cima da experiência da sua velhice, ou seja, da longa vida que o Senhor permitiu a ele ter. Em Jeremias 31, 13, nós podemos ter a seguinte ideia: o consolo do Senhor, a alegria do Senhor não cessa, ela é para todos. Jeremias 31, 13: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. No nosso dia a dia, nós, anciãos, é que saber que o Senhor é que nos alegra, a alegria do Senhor é a nossa força. Finalmente, irmãos, em 1 Pedro 5,5 diz assim: os velhos devem ser honrados. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrocinem o trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Repetindo a primeira parte do verso: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Irmãos, eu ainda anotei aqui umas coisas com o seguinte sentido: de que a velhice pode ser o momento da aprendizagem, do autoaprimoramento. Isso significa então que velho não acabou? Quem falou que acabou? Quem disse isso? A palavra de Deus certamente que não faz afirmação desse tipo. Quando na sua velhice a pessoa já resolveu aqueles problemas fundamentais da existência, o problema de formação, o problema de casamento, o problema de ter que adquirir uma casa, de ter que confirmar uma profissão, enfim, quando essas coisas já foram resolvidas, a pessoa já adquiriu sabedoria, já está aí com seus cabelos brancos e confirmando essa vivência e essa experiência. Os velhos dispõem de mais tempo livre para um período que pode ser um período potencial de crescimento espiritual. E eu não estou tomando espiritual aqui apenas no sentido bíblico religioso, mas espiritual no sentido da nossa capacidade de viver com as outras pessoas, de discernir as realidades da palavra de Deus, enfim, adquirir mais ainda um crescimento de caráter especial. A velhice é um momento para o desenvolvimento de perspectivas mais amplas e mais profundas, para renovar o corpo, a mente e o espírito. Parece brincadeira, né, irmãos? Nos dias de hoje, do jeito que o mundo aí fora
trata o velho, a gente poder dizer que pelo menos dentro da igreja, ou de qualquer forma, onde as pessoas levam a sério a condição do idoso, ele pode ainda cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. E eu ainda poderia dizer o seguinte, que muito do corpo às vezes sofre por causa de um espírito enfraquecido, de um espírito atrasado, quando a pessoa já acha que tudo acabou. Eu tinha um tio, ele era presbítero da igreja, e um homem que criou a família, passou por tudo isso, mas depois desistiu de viver praticamente. Ele só vivia dizendo que na Bíblia estava escrito que o homem, né, viveu, não sei o que lá, gerou filhos e morreu. Fulano de tal gerou filhos e filhos e morreu. Ele gostava de citar essa parte da Bíblia. E já morreu. E morreu talvez nem no momento. Já a mulher dele, minha tia, que era diferente, vaidosa na sua velhice, a maior preocupação dela, quando viu que não ia sair mais do hospital, é que não queria ser enterrada feia. Disse a roupa que queria que pusesse nela, que queria que fizesse, falou até os cremes que queria que passasse no rosto dela. Amava a vida com profundidade. Há pessoas e há outros tipos de pessoas. Nós estamos dizendo, irmãos, que há um tempo disponível, então, para nós que somos idosos. Esse é um tempo da nossa vida que nós dispomos, entre outras coisas, ele está disponível, ele fornece oportunidade para aprender. Será que a gente ainda quer aprender alguma coisa? Irmão, a gente sempre quer aprender alguma coisa, algo que no passado, há muitos anos atrás, a gente achou interessante, mas não teve tempo. Essa é a hora, quem sabe, de se procurar ler, de se procurar pesquisar, de aprender alguma outra coisa, um detalhe qualquer. É um tempo que nós temos e que antes talvez não tivéssemos, mas também fornece para nós esse tempo liberdade para realização e expressão. As pessoas que conhecem a psicologia humana e conhecem das características do ser humano têm criado movimentos de terceira idade, né, como é tratado aí fora, onde os velhos são chamados a fazer cursos. Eles chamam isso de oficinas. A pessoa mexe com pintura, mexe com uma porção de coisa. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa: se lá fora as pessoas procuram o uso e isso faz bem e é bom, eu penso, irmãos, que é responsabilidade da nossa igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, criar condições de aprendizado para os seus velhos, para que eles possam aprender ainda mais, para que possam, esse tempo disponível, ser mais atuantes dentro da igreja do Senhor. Se a minha mãe não soubesse costurar, ela não faria essa obra que ela faz lá. Mas a igreja poderia ainda oferecer oportunidade de velhas e velhos aprender a costurar, ou aprender a fazer qualquer uma outra coisa que pudesse ser útil dentro da igreja do Senhor, que fosse útil na obra do Senhor, na obra social da igreja. Então é preciso que nós também estejamos preocupados com isso, e a igreja oferecer para essas pessoas que têm essa liberdade hoje, também de se expressar naquilo que sabem fazer, se expressar naquilo que podem dizer, enfim, que haja oportunidades dentro da igreja para a utilização dos velhos, para dar essas oportunidades. Na velhice também, irmãos, é uma oportunidade de repouso. Que ninguém ache dentro da sua casa, da sua família, que o velho não pode repousar. Ele tem que ter o seu momento de repouso. Também é preciso que a família compreenda que na hora do repouso da pessoa, que ela tenha paz, que se respeite isso. A minha mãe tem o tempo de repouso dela, e se alguém quiser arrumar uma briga com ela, liga lá para a casa dela, ou vai lá bater na porta da casinha dela lá, entre aí meio-dia e pouco, até ali para as 4, né? É um direito do idoso o seu tempo de repouso, e os familiares precisam entender isso. É oportunidade para restauração, irmãos, em todo o plano, porque existem pessoas que estão velhas e estão voltadas para o passado. Pessoas chegaram à velhice, mas não se desprendem do passado, e as pessoas humanas tendem a ter
entre muitas outras coisas que se pode dizer, dois tipos de comportamento, irmãos. Eu posso ter um comportamento intrapunitivo quando eu ponho culpa de tudo em mim mesmo. Eu que sou culpado de tudo, que eu não fiz, que eu não fui, e eu fico colocando cargas sobre a minha cabeça, sobre as minhas costas. Ou então o meu comportamento é extrapunitivo, e eu passo a achar que a culpa de tudo que aconteceu na minha vida é a culpa dos outros. As outras pessoas que são culpadas. Irmão, não interessa quem é culpado, quem não é culpado. Não interessa ao ancião, ao velho, ficar levantando coisas do passado. O passado acabou. Ele só serve para trazer lembranças às vezes ruins. E boas manifestações nós devemos buscar hoje. Também o dia de amanhã não deve ser preocupação, porque nós não temos nenhum controle sobre o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence realmente ao Senhor. Então, nós temos que nos restaurar através do descanso, através do aprendizado, através de encontrar um novo sentido para a vida, mesmo que nós já sejamos bastante velhos. E é também, irmãos, oportunidade para redescobrir a vida em sua plenitude. Pode ser que alguém na sua velhice ainda não tenha se descoberto a si próprio. Pode ser que a vida o tenha inibido de muitas coisas, mas na velhice a gente ainda pode fazer uma avaliação daquilo que foi a nossa vida, daquilo que é a nossa capacidade, e nós podemos ainda redescobrir a plenitude da nossa vida. Uma velhice saudável, irmãos, pode nos levar a uma vida cristã mais ativa. É bom, irmãos, poder falar de um assunto que a gente entende, né? É importante que nós vejamos que a nossa vida pertence ao Senhor. É importante que nós, em que idade nós estivermos, principalmente se formos velhos, que nós nos lembremos de que nós pertencemos ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor, e que o Senhor ainda tem muita coisa para nos usar. As coisas que o Senhor tem para fazer através de nós, Ele vai fazê-las, desde que nós nos coloquemos diante dEle. Eu venho como estou. Isso é parte de um hino muito bonito. Venho como estou. E eu gostaria que cada um dos nossos velhos, cada um de nós que somos velhos, nos preparássemos para uma vida ainda pujante na presença do Senhor. É Ele que renova as nossas forças como a águia, e nós podemos realmente a cada dia sermos novos diante do Senhor, tão novos como a minha mãe que ali está, uma vida que ela tem levado. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus e Pai, glorificado seja o teu nome, meu Deus. Senhor, nós que já somos velhos, aqueles, Senhor Deus, que já estão indo a caminho da velhice, Senhor Deus, mesmo que tenham hoje ainda pouco mais de 10 anos, qualquer um de nós, Senhor Deus, nós todos que aqui estamos, ó Deus, te bendizemos, Senhor Deus, pela nossa vida, porque a nossa vida é única, Pai, e somente Tu, Senhor Deus, conheces a nossa vida. Nem nós próprios, ó Pai, conhecemos a nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, colocar diante de Ti os nossos dias, as nossas horas, para que o Senhor nos faça homens e mulheres, anciãos e anciãs, ó Pai, plenamente felizes na Tua presença, Senhor Deus, porque nós sabemos que Tu cuidas de nós, ó Pai, e nós Te damos, Senhor Deus, toda a honra e toda a glória, e Te agradecemos, ó Deus, pelos dias da nossa vida, em nome de Jesus, Pai Santo. Irmãos, todos os domingos temos a oportunidade de louvar e glorificar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Irmãos, oferecer ao Senhor, abrir o coração ao Senhor, é reconhecer que Ele cuida de nós, de que o Senhor é que nos dá tudo que nós temos, e nós somos o que somos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós às vezes ficamos muito preocupados em reter e nos esquecemos de contribuir. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quanto mais o servo de Deus contribui,
mais o Senhor Deus o abençoa. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor confia em nós. Porque o Senhor é que sustenta a sua obra. Mas sustenta através de quem? Sustenta através dos seus servos fiéis. E se o Senhor nos dá na expectativa de que nós venhamos a contribuir e nós não contribuímos, o que acontece, irmãos? Nós estamos sendo infiéis. O Senhor vai destinar esses recursos para passar para outro lugar. Amém, irmãos? Irmãos, então nós vamos agora passar a ceia do Senhor. E eu estava dizendo ainda há pouco o seguinte, que nós temos a felicidade de conhecer o Evangelho do Senhor e temos também a possibilidade da alegria de participarmos da ceia do Senhor, porque a ceia que o Senhor Jesus Cristo instituiu, ela é tipo, ela é a evidência da ceia, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós tivemos no passado, lá ainda no tempo do Egito, quando de lá o povo de Deus foi retirado, o Senhor estabeleceu a libertação naquele última praga, como assim é chamado, do povo do Egito. O Senhor estabeleceu uma oportunidade para o povo dele manifestar a sua fé. Nós temos muitas vezes lembrado os irmãos que a fé é fundamental e é importante, e o Senhor sempre tem dado oportunidade às pessoas para manifestarem publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Ao final desse culto, nós vamos certamente dar oportunidade a qualquer pessoa que não tenha ainda publicamente manifestado a sua fé, que exponha essa sua fé. E naquele tempo lá no Egito, aconteceu que quando Moisés chegou para buscar o povo, aquele povo já estava lá por volta de cerca de 400 anos, foi ali que o povo cresceu, chegaram, na verdade era a família de Jacó, família de Israel, eram 70 pessoas que saíram da Palestina e foram para o Egito, mas 400 anos depois já passavam da casa de alguns milhões e eles estavam ali escravizados, e o Senhor, que tinha preparado Moisés para libertá-los, o Senhor então manda Moisés, e Moisés chega ali, e com Moisés chegou o testemunho do Senhor, e com Moisés chegou o poder de Deus. E o poder de Deus em Moisés fez com que tanto egípcios como os israelitas, eles entendessem que havia um Deus, era o Deus de Moisés, era um Deus poderoso, um Deus mais forte do que os deuses do Egito. Mas, passando eles as primeiras pragas, sentiram a força da mão desse Deus. Mas depois o Senhor cancelou deles, do povo israelita, do povo de Israel, o passarem por várias daquelas pragas. E aí eles aprenderam a conhecer o Deus de Moisés também como Deus deles. Mas irmãos, no último instante, no último momento, Deus deu àquele povo que já conhecia o Deus de Moisés, que agora conhecia o seu Deus, o Deus de Moisés como seu Deus, deu a eles uma oportunidade de manifestarem individualmente a sua fé, porque já não seria mais pela simples proteção de Deus, seria pela obediência, seria porque agora eles iriam atender o que Deus estabelecera. O Senhor colocou diante deles então a oportunidade de, através do sacrifício de um animal, cujo sangue fosse passada nos umbrais e na verga da porta, que o anjo da morte, ao passar pelo Egito, não entrasse naqueles lares assim assinalados. E Jesus, no momento próprio, disse, mostrando para os discípulos o cálice, ele disse: este é o cálice da nova aliança. Porque agora, irmãos, existe uma aliança nova entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo.
Uma aliança que ela é manifesta através também da nossa fé. E a ceia do Senhor é um símbolo de Cristo Jesus entregue por nós na cruz do Calvário para a libertação dos nossos pecados. Assim como lá no Egito, um animal foi morto para que o seu sangue fosse passado nas vergas das portas, assim o sangue de Jesus Cristo hoje em nosso coração, o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nos garante a libertação eterna. Por isso, irmãos, nós, sem maiores delongas, nós vamos nos alegrar com a ceia do Senhor. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que já demonstrou através do seu batismo essa sua fé, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Nós vamos ler aqui, irmãos, em Mateus 26. Mateus 26, a partir do verso 26, nós vemos aqui a instituição pelo Senhor Jesus Cristo da ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Aqui, irmãos, inclusive, entre outras coisas, nós vemos a promessa do Senhor de que Ele vai estar conosco no reino do seu Pai. Se Ele vai estar conosco, irmãos, nós vamos estar com Ele. E é isso que nós queremos, através da ceia do Senhor, instituída pelo Senhor, mostrar uns aos outros e aos seres celestiais que nos veem, de que o Senhor já realizou a nossa salvação. Vamos orar ainda por um momento, irmãos. Senhor, nós queremos abençoar, Senhor Deus, este pão, este vinho. Nós queremos, Senhor Deus, consagrar a Ti para esta finalidade, ó Pai, este pão e este vinho, ó Deus, que aqui representam, ó Pai, aqui representam o corpo do Senhor Jesus Cristo, que chegou até nós, que foi moído por nós, Senhor Deus, na cruz do Calvário, em tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu por nós, ó Pai. E este vinho, Deus, que representa, que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ó Pai, o sangue inocente, o sangue puro do Senhor, a sua vida que Ele deu por nós, ó Pai, para que nós pudéssemos ter essa viva esperança de estarmos com o Senhor no Teu reino, Deus. Nós abençoamos esses elementos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Todos receberam? Senhor, bendito seja o Teu nome, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Teu corpo, Senhor Deus, o Teu corpo foi dado por nós, foi moído, Senhor Deus, por nós. Bendito seja o Teu nome, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra é o corpo do Senhor Jesus, é o Cristo vivo no meio de nós, ó Pai Santo. E, Senhor, o Teu corpo chega a nós, Senhor, pela Tua palavra, pela palavra, Senhor Deus, que nós ouvimos, pela palavra que se introduziu em nosso coração, ó Pai, e que nos transmite vida. A Tua palavra, Senhor Deus, é este pão maravilhoso que nós temos, Senhor Deus, para alimentar as nossas almas. O Senhor Jesus é o pão da vida, meu Pai. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Vamos comer do pão, irmãos. A palavra diz que por semelhante modo o Senhor também tomou o cálice e disse que esse era o símbolo, fazer isso em memória de mim, assim Ele disse, era o símbolo do seu sangue derramado na cruz. E nós, através, irmãos, deste vinho, nós evidenciamos, demonstramos, damos prova visível e externa da fé que nós temos, de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Assim, irmãos, crendo realmente que
Somos pecadores e sabendo que nada temos ou tínhamos ou jamais teremos para oferecer a Deus pela nossa vida, mas nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo e afirmamos neste gesto que nós aceitamos salvação exclusivamente do Senhor Jesus, que nós rejeitamos neste ato toda forma humana de salvação que não seja Cristo e Cristo crucificado. Nós declaramos nesse gesto que não tem poder, que não tem valor, que não tem serventia diante de Deus qualquer outro mediador que não seja Jesus Cristo, o homem, o nosso irmão na carne, Filho de Deus, do Espírito Santo de Deus, esse que fez a mediação entre nós e o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Vamos tomar do vinho. Bendito Deus, nós colocamos a cada um de nós, Senhor Deus, todos nós, diante de Ti neste instante, ó Pai, nós nos entregamos a Ti, ó Pai, como Teus filhos, ó Pai, como co-herdeiros com Cristo, Senhor Deus, de toda sorte de bênçãos, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, que a nossa participação na Tua obra seja, Senhor Deus, uma participação feita por Ti, ó Pai, ordenada por Ti, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, que Tu nos guarde, que Tu nos cubra com saúde, com paz, com liberdade do Teu Espírito, ó Deus, para glorificarmos e bendizermos o Teu nome, hoje e eternamente, Senhor Deus. Guarda-nos, ó Pai. Pai de amor e de misericórdia, nós vamos agora, Senhor, nos dirigir para os nossos lares e queremos pedir, Senhor, que Tu continues nos abençoando, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu nos concedeste, Senhor Deus, durante esta manhã. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, irmãos, hoje e eternamente. Amém, Jesus.